Olá, irmãos. Hoje vamos estudar a igreja de Tiatira, de Apocalipse 2, 18 a 29. Esfriou bastante aqui, mas isso não vai impedir que a gente estude o livro de Apocalipse, tá bom? Não quero tomar muito tempo, serei bem breve. E já quero começar lendo aqui os versos 18 e 19. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Olhos como chama de fogo, isso é um símbolo. Uma das interpretações que Mark Phillips usa, e eu também, é que ele penetra as intenções, tá? O olho de Jesus vê além das aparências. E os pés semelhantes a latão reluzente. Tiatira também era um centro metalúrgico muito forte, embora tivesse ali um centro de curtidores de couro e também de oleiros, mas a metalurgia era muito forte e descreve claramente aqui a característica de Jesus relacionada à mensagem que a carta também traz. Então, se ele está falando de olho e de pé, possivelmente as intenções deles eram impuras e os pés estavam em outro caminho, tá? Esse pé de Jesus aqui, esses pés de Jesus, como está escrito aqui, ó, os pés semelhantes a latão reluzente, ou aquele material quase que pegando fogo, metálico, é um símbolo, mas seria uma interpretação mais parecida com passos firmes e precisos, passos fortes, decisivos, não vacilantes, não um pouco para cá nem para lá. Isso seria uma interpretação. O verso 19, conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Deus está dizendo, eu conheço tudo que você está fazendo, ok? Tá ótimo, você está muito bem, está indo bem. E agora vem a advertência. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. A tolerância nossa velha de cada dia, né? E aqui, para Tiatira, Deus estava dizendo assim, por que vocês toleram isso? Então, é difícil e delicado, né? Ele estava relacionando a prostituição espiritual e a prostituição física. Ele não tolera isso. Deus ele é intolerável quanto a essa prática. E ele vai dizer, mulher que se diz profetiza ainda. Ele diz que se diz, né? Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Prostituição cultural, espiritual e física também, afastando os irmãos da igreja. 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Vejam, palavra imoralidade. Dei tempo, ele falou, eu dei tempo para vocês. Ou dei tempo para essa igreja, ou dei tempo até mesmo para ela, mas ela não quer se arrepender. Né? Lembrando que arrependimento é o abandono da vida promíscua, imoral, e o abraçar uma vida divina, obediente àquilo que o Eterno ordena para nós. E aí ele vem com a advertência, portanto lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que forem com ela adulterados, caso não se arrependam das obras que ela pratica. E foi isso que aconteceu. Tiatira desapareceu do mapa, tá? Os seus seguidores foram dispersos, muitos foram mortos também. Então aqui já denota a sobrevivência espiritual. É um apelo a que a igreja de Tiatira sobreviva espiritualmente. É um apelo para que a igreja viva espiritualmente. E lá no verso 19 que a gente acabou de ler, que seria, conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança, é um comentário encorajador. Não é mesmo? Olha, eu estou vendo tudo que você está fazendo. Eu estou notando, eu noto e eu notei isso. Mas o que não aconteceu com Tiatira? Ela não cresceu e ela acabou desaparecendo. Era para ter crescido e aparecido, né? E aí a Jezabel aparece aqui como afastando os cristãos da fé, afastando os cristãos de Deus.
Lembrando que João está numa ilha da Grécia, recebendo essa mensagem de Apocalipse, enquanto o império ainda era romano. Tá? Então, todas as decisões legais, mesmo João sendo um preso político, giravam em torno de Roma. Então, qual que foi o problema de Tiatira? Foi dado tempo para ela, para essa igreja, para se arrepender, mas ela não se arrependeu. E aí você encontra a imoralidade. Tá? O que é imoral? Imoralidade. É o contrário da moralidade, é aquilo que não é permitido fazer, tanto dentro ou fora do casamento, como dentro ou fora dos negócios. Aliás, os judeus têm uma frase muito bonita que acreditam que quando Deus vai voltar, vai perguntar para eles: como você conduziu os seus negócios? E eles podem responder: com moralidade ou com imoralidade, né? Adultério espiritual é o que estava acontecendo em Tiatira. O que é esse adultério? Eles praticavam não o que é original que Deus pediu. Já estavam misturando as coisas. Infidelidade, não eram mais fiéis ao Deus único. Quebra dos votos sagrados. Você fez votos, Tiatira também fez. Eles estavam quebrando esses votos sagrados. Eles traíram o voto de lealdade. Tá? E aí vem uma pergunta para nós: como é que a gente vive quando ao nosso redor, né, tudo se torna acomodado? Que é o que aconteceu lá em Tiatira, estava muito bom daquele jeito. Quando a comunidade deles de fé tornou-se espiritualmente doente, né, como é que eles viviam, já que eles estavam lá prestes a serem, como o próprio texto vai dizer aí, ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração. E darei a cada um de vocês segundo as vossas obras. Mais uma vez, a medida por medida, lá do Sermão da Montanha. Né? Midar keneged midar, em hebraico. Ou seja, se você fizer isso, você recebe isso. Os misericordiosos receberão misericórdia. A medida por medida. Então, aí você pode lançar a luz ao entendimento aqui dentro dessa igreja. Você fala assim, tá, Tiatira não é a minha igreja, mas eu estou numa igreja agora que talvez tenha sido uma igreja que lhe apoiou muito no passado. E você está ali nessa igreja porque te apoiou no passado. Mas ela é completamente morta. Não há mais vida espiritual nessa igreja. É uma adulteração de valores, princípios. Você fala, não, mas foi a igreja que me acolheu no passado. Talvez eu tenha, ou você, tenha encontrado Cristo ali nessa igreja. Cristo se revelou ali para você. No caso de Tiatira, talvez tenha sido a igreja que eles encontraram Cristo ali. Mas quando que aquele povo de Tiatira tinha que sair de lá? Quando que a advertência de Deus é: vocês vão continuar dentro desse sistema? Talvez a igreja que eles prezassem, né? Muito, desde criança, mas ela só piorava. Né? E ele ainda vai dizer, olha, vocês têm uma que se diz profetiza, Jezabel. Então o que eles podiam fazer? O que estava à disposição deles? Né? A corrupção descarada, né? Uma corrupção descarada, crianças prostituídas, né? Sacerdotes viciados em jogos, uma idolatria ali das construções dos prédios. Nós sabemos que tinha lá construções até mesmo para deusas, mas um pouco sinal de reavivamento espiritual. Então o que era possível ser feito? Tá? A busca que Jesus falou, o arrependimento. Isso seria um remédio para eles. Tá? E aí eu quero destacar aqui, ó, que foi uma desagradável mistura de crença pagã com o ritual cristão. Houve essa mescla. Sabe a durepox, quando você pega um pedaço de uma e o pedaço da outra vai misturando para aquilo virar uma cor só? Misturou. Tá? Então, uma desagradável mistura entre crença pagã e ritual cristão.
Ou é ritual cristão, ou é uma crença pagã. Os dois não dá. Foi isso que aconteceu na igreja de Tiatira, tá bom? Ali, do verso 22 em diante, ele vai trazer aquilo que eu tirei como qual foi a tentativa de Deus ao escrever para Tiatira. Foi tornar o povo de Tiatira crente da doença deles. Tá? Então, um Deus amoroso tenta desesperadamente falar, vocês estão doentes. Não dá mais para misturar a crença de vocês, pagã, com o ritual cristão. Vocês precisam escolher. Vocês vivem uma coisa ou vivem outra. A igreja anterior, que nós falamos na aula passada, que foi a Pérgamo, né? Tinha problemas parecidos. Tá? Então, assim, seguir os passos de Jesus, a direção de Cristo, entregar-se a Ele é o que é o mais difícil para o cristão, mas é a orientação de Cristo. Entrega a sua vida a Deus, confia em mim, acredita em mim, aquieta-te. Aquieta-te. E aí vem uma aplicabilidade para nós, mas olha, eu estou olhando muito para aquele lado e as pessoas de lá estão prosperando e elas não têm uma vida com Cristo. Elas não têm uma vocação de obedecer. E elas estão indo bem. Ei, não se engane. Não é grama verde, não, é grama seca. Tá? O verso 24 vai dizer, digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Ele falou assim, calma, não vou colocar um peso adicional novamente, ou outro peso em vocês. Tá? O que tendes, retende-o, até que eu venha. Olha, Jesus não voltou para eles naquele período, mas ele disse assim, guarda o que você tem, até que eu venha. Que seria a segunda vinda de Jesus. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei, autoridade sobre as nações, com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebradas os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estrela da manhã é a presença do Filho de Deus, é a presença de Jesus Cristo. Então, retende que você terá a presença de Jesus. A igreja de Tiatira tem, como as outras, várias camadas interpretativas, uma mais bela que a outra. Estas aqui, como eu já falei para vocês, eu trouxe um pouco de aplicabilidade espiritual, mas lembrando que Tiatira geograficamente existiu naquela região e é muito pertinente para nós estudarmos de forma literal. Tá? Então a gente vai avançar agora na próxima aula para a igreja de Sardes. Tá bem? Eu espero ter contribuído com vocês. Fique com Deus, que o amor de Deus tome o seu coração, que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.